Bom dia, amigos do atletismo. Bem-vindos novamente ao nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense, uma realização da Federação Catarinense de Atletismo nesses tempos de pandemia. Lembrando, se você não tem o que fazer na rua, fique em casa, se cuide e cuide dos outros. O nosso quadro de hoje tem uma presença especialíssima. Ele é um atleta que vem desde as categorias de base, um atleta que percorreu todos os caminhos aí do nosso atletismo e hoje transita e com muito sucesso, com muitas glórias no atletismo paralímpico. Nosso convidado de hoje, nosso querido amigo Heitor de Oliveira Salles. Bom dia, Heitor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer poder estar aqui, aceitar esse convite, trocar uma ideia e contar um pouquinho de história. Que maravilha. O Heitor de Oliveira Salles, né, que eu particularmente tenho um carinho especial, porque desde que ele iniciou no atletismo, ele me chama de papi, eu chamo ele de filhão. Então, muita gente achava na época que ele era meu filho, porque a gente é meio, dizem que a gente é parecido. Enfim, Heitor de Oliveira Salles, conta pra gente, Heitor. Eu sei essa história, mas eu quero que você conte para os nossos amigos como, quando, onde, quem descobriu o Heitor, o talento do Heitor para o atletismo catarinense. Conta para nós. Bom, eu nasci em São Paulo, vim para cá, para Floripa Novo, com meus pais, com 5 anos, então o meu desenvolvimento foi todo aqui, né? Tanto como pessoa, como atleta. E sempre fui uma criança muito ativa, sempre gostei de correr, jogar bola e tal. Jogar bola aí como todo brasileiro, tive o sonho de ser jogador de futebol. Até Sempre, né? jogava razoavelmente bem, me destacava assim na escola, tal. E hoje eu entendo, talvez naquela época não fosse tanto pela habilidade, mas já desde aquela época pela velocidade, pela força física, né? Sim. E depois, mais tarde, com 13 anos ali, sempre nas brincadeiras, eu sempre acabava me destacando realmente pela velocidade, isso foi ficando mais nítido. E uma vez estava brincando de, não sei se era pega-pega, esconde-esconde, esconder, e um amigo meu que morava, que era vizinho, falou: "Ô, Heitor, você nunca pensou em fazer atletismo?" E eu nem sabia o que era atletismo, né? Deu, mas o que é atletismo dele? Não, é corrida e tal, tem corrida, tem saltos e tal. Deu, pô, legal, massa. Deu, mas deve ser caro, essas coisas tu tem que pagar. Dele, não, lá no colégio, o Instituto Estadual de Educação, eu estudo lá e eu sei que tem um professor lá que trabalha com atletismo e eu acho que é de graça, mas eu te levo lá, tá? E para encurtar, ele me levou lá, o Nicolas. Eu sou grato a ele até hoje por esse convite que ele fez. Ele não treinava atletismo, fazia nenhum esporte lá, mas me levou lá, me apresentou lá para o Otmar e me deixou lá. E o Otmar, que inclusive já fez entrevista com ele também, a Sim. lenda aí do esporte catarinense. O Otmar que foi o responsável pela minha iniciação, assim, por me apresentar ao atletismo e fazer toda essa iniciação. Isso foi em 1998, eu tinha 13 anos na época, e Sim. comecei ali como brincadeira, né? Como eu era novo, ele sempre fez bem como brincadeira, não nem falava em competição, tal, mas eu gostava, assim, eu era muito competitivo, né? E no esporte, nos esportes coletivos, uma coisa que sempre me irritava era isso. Como eu era muito competitivo, eu ficava muito irritado com as pessoas do meu time, né? Eu não ficava irritado com ninguém do outro time, nunca fui de brigar, tal, discutir em jogo, mas eu discutia com o pessoal do meu time, aqueles que não que eram ruins, mas aqueles que eu sabia que não estavam dando 100%, né? Porque eu era Ah, competitivo, então eu não exatamente. admitia saber que o cara tinha condição de dar mais ali, mesmo que fosse na brincadeira, e não estava fazendo corpo mole, né? Então, quando eu fui apresentado ao atletismo, que eu vi que era uma coisa que só dependia de mim, o meu esforço estaria diretamente relacionado ao meu resultado, eu não dependeria de mais ninguém e tal. Nossa, eu me apaixonei, assim, né? E sempre fui competitivo, aí mesmo nas brincadeiras ali, eu queria ganhar, era salto no arco, era corridinha de 30, 50 metros, qualquer coisa eu queria ganhar. Isso foi ficando nítido, assim, pro Timar. Logo no início eu já entrei e comecei
a ganhar assim na velocidade de crianças que já estavam às vezes mais tempo e tal. E fui desenvolvendo. Ele sempre trabalhou de forma bem tranquila. Até ele tinha falado que no primeiro ano não queria que eu competisse, nem falou nada de competição. No final do ano, como eu era muito competitivo, eu achava, né, pô, eu tô treinando, eu tenho que competir. Tinha uma competição que na época era a maratona do Sesc, Sim, a corrida de maratoninha do rua, Sesc, que eles chamavam. maratoninha do Sesc, era uma corrida de rua, e para minha categoria eram 2 quilômetros na rua. E eu treinava velocidade lá com o Otmar, nem era velocidade, eu treinava brincadeira, né? Multissaltos, tirinho curto e tal, estafetas. E eu me inscrevi nessa competição sem falar para ele, sem nada. E na época, com 13 anos, fui correr 2 quilômetros, nunca tinha corrido 2 quilômetros direto na minha vida. E eu ganhei 2 quilômetros, cara, na rua. Eu lembro que foi uma prova muito massa. Tem até hoje, tá na casa dos meus pais o troféu, um troféu muito bonito. E esse foi meu início. Depois, no outro ano, já com 14 anos, aí o Otmar já começou a me direcionar para algumas provas específicas. E assim eu iniciei, né? Aí no estado, participando na época tinha Jogos Metropolitanos de Florianópolis primeiro, depois... Não, era Jogos Metropolitanos, já pegou a época dos Metropolitanos, né? Aí os campeonatos estadual Mirim, lembra que a gente ia lá para Timbó, aqueles rolos todos, né? Na época não tinha essa nomenclatura Mirim, acho que era só menores. Infantil, uma coisa assim, né? Infantil, talvez, Aí foi quando a gente começou junto, a equipe do Otmar, a equipe nossa da UFS, que juntava todo mundo. Era legal, era bacana. Naquela época tinha muita gente assim na grande Florianópolis, assim, praticando atletismo, né, da iniciação, e tinha uma equipe principal também muito forte que acabava chamando a atenção assim da molecada. Então tinha ali, né, tinha o pessoal do instituto, tinha a UFSC, né, contigo, com o Jomerson, acho que o Anderson na época já tinha começado um trabalho também em São José, a equipe da UCA, que hoje é a UCA, mas quando ele começou acho que eles nem tinham, não sei se tinha um clube. Eles competiam tinha uma galera massa, assim. Eles competiam, a turma do Anderson competia pela Adetrisc, né? A equipe da Adetrisc. De triatlo. E aí, pô, a gente fazia aquelas seletivas municipais lá, dava gente, dava uma guerra, entre aspas, no bom sentido, era legal. Bom, Heitor, só para o nosso amigo que está assistindo, né? De repente não conhece esse garoto ainda, que parece um garotão ainda. O Heitor, meus amigos, Travou. Não tem problema. Depois a Léa edita. O Heitor, na história dos Jogos Abertos de Santa Catarina, ele ocupa uma posição de destaque. Ele tem 28 medalhas dos Jogos Abertos. Não sei se ele sabe. Eu quero depois, eu nem sabia, hein? 12 de ouro, 5 de prata e 11 de bronze. Sendo que dessas 28, 11 são em provas individuais e 17 são em provas de revezamento. Então, para começar os trabalhos aí para apresentar a fera que vocês estão conhecendo hoje aí. Muita gente aí não conhece o Heitor, principalmente geração nova, mas o Heitor tem uma história muito grande. Outro dado que o Heitor acho que não sabe também. Ele está no quadro dos Jogos Abertos dos atletas que mais receberam medalhas em provas diferentes. Ele recebeu medalha no 100, no 200, no 400, no 4x100, no 4x400, nos Jogos Abertos. Então, ele está num patamar do nível dos nossos entrevistados aqui até agora. Ele é jovem, mas tem uma história muito grande. Depois eu vou passar mais dados aqui do Heitor, aos pouquinhos a gente vai conversando. Heitor, aí passou aquela fase lá da brincadeira, passou aquela fase da criança, do lúdico e tal, aí o Otmar percebeu que tinha um grande talento nas mãos. E aí começou aquela fase de clube, de competir já estaduais, né? Aí começou a beliscar eventos maiores. Você não participou de Olesc, claro, não tinha idade, mas participou de joguinhos, né? Em todas as categorias de base.
Conta aí como é que foi essa transição, esse momento assim que o Otmar percebeu isso tudo e chegou, cara, vamos dar um passo maior. Como é que foi isso? Na minha época tinha o GESC, que eram Jogos Escolares De de Santa Santa Catarina. Catarina, que Tem até era hoje, né? até 15 anos, se eu não me engano, na época. É isso. E aí eu tinha, no ano seguinte, 99, eu tinha 14, mas como eu sou de dezembro, é como se eu tivesse 15, né? Era meu último ano, seria meu último ano desse GESC aí. E foi até engraçado que tu citou que tinha as seletivas aqui de Isso. Floripa, porque tinha muita gente e tal. E até essas seletivas foi um do motivo do Otmar ter me encaminhado para os 400 e 400 com barreira na época. Isso. Porque tinha muita gente para correr os 100 metros e o Otmar falou assim, Heitor, tem muita gente para correr os 100, eu acho que se você fizer a seletiva, até você ganha, mas vamos pensar na equipe. Eu acho que você tem condições de correr um bom 400 e você tem condições de ganhar medalha no estadual no 400. Vamos deixar a vaga do 100 para o pessoal e vamos para 400 que vai ajudar mais a equipe. Tá? E aí eu concordei, né? Eu só queria competir, na época não importava que, se ele botasse no 1500 lá, eu ia competir. Só a senhora tá lá, né? E aí ele, né, na época teve a seletiva, daí por a seletiva do 100 eu acabei não participando, porque ele falou, não, você vai correr o 400 e o 400 com barreira, acho que eu já corri o 400 com barreira também na minha primeira competição. Correu. E aí só quando chegou para definir quem que correria o 4 por 100, aí ele queria que eu corresse, né, apesar de não ter participado da seletiva do 100 dele, não, mas o 4 por 100 eu quero que o Heitor corra. Aí eu lembro que na época deu até, mas ele não é corredor de 100, não fez a seletiva do 100 dele. Não, pode botar o Heitor para fazer. Então faz uma seletiva para o 4%. Eu sei que a gente fez a seletiva para o 4% e eu acabei ganhando até dos caras que eram os corredores de 100. Na época tinha uma galera boa, eu sei até hoje, era o Andrei, o Ranieri, o Jean. o Alan. Não, o Jean não estava ainda. O Jean Carlos, o Jean ainda não estava. Não estava nessa ainda? Primeiro ano ainda não. Tinha o Ranieri, tu lembra, né, dessa galera, né? Sim, O o Andrei, Ranieri era o meu, o Alan era Ranieri, meu, o André era do Anderson. o Alan, Uma E turma boa. foi muito massa, assim. E aí fui para esse GESC, essa foi minha primeira competição assim, nível estadual, competição mais importante, assim, né? Antes dessa, eu tinha participado dos Jogos Metropolitanos de Florianópolis, que era mais uma brincadeira, a gente participava de várias provas e tal. Sim. E aí, nessa competição, eu já fui vice-campeão do 400, com 14 anos, e a gente ganhou, eu não sei se a gente ganhou o ouro, se foi a prata também no 4 por 100, acho que 4 por 100 a gente ganhou. Acho que sim. Acho que 400 com barreira, não tenho Floripa, certeza. Eu né? acho que não tinha o 400 com barreira Não, nos escolares não nesse tinha 400 gesto, com barreira, não não. tinha. Eu corri o 400 com barreira depois no menores, Isso. no mesmo ano, só que no menores. E 50, assim que começou. não é isso? Oi? Aquele 400 com barreira não foi aquele que fez 58, 63 com 14, 15 anos? Não, a primeira prova não. A primeira prova acho que foi acima de 1 minuto. Mas logo em seguida tu baixou, né? Depois eu não lembro exatamente que ano que eu baixei. E até porque o 400 com barreira era uma prova que eu entrava na prova, assim, né? Eu treinava para o 400 com barreira eu brincava, treinava um pouquinho de técnica ali, mas eu era bem cruzão no 400 com barreira, assim, eu ia mais na velocidade, né? Eu nunca fui técnico no 400 com barreira. Tanto é que a primeira oportunidade que eu tive de sair do 400 com barreira para ir para o 200, eu fui. Pois é, na história, vamos voltar um pouquinho para a história aqui dos Jogos Abertos. Dos melhores atletas por prova dos Jogos Abertos, que a gente faz eu tenho esse levantamento, vai ser publicado logo. Nos 100 metros, nos Jogos Abertos, tu está entre os 20 melhores da história até hoje. Melhores atletas. No 200, tu está entre os 10 melhores.
E no 400, tu está entre os 13 melhores. Quer dizer, das 3 provas, 100, 200 e 400, por estatística, o teu melhor desempenho foi no 200 metros. Engraçado isso, né? Tinha um 200 muito forte, né? Eu até brinco, o Otmar às vezes fala assim, né? Pô, se tu tivesse deixado aí para os 100, 200 lá desde o início, talvez tivesse dado um caldinho a mais aí. Tu Mas também falo lembrar que foi brincando, assim, 10,64 no 100, né? Tem 10,64, né? Foi melhor, né? Sem treinar 10,64 específico, né? treinando para o 400, né? Teoricamente. Isso. É que Mas, assim, na verdade, assim, a minha história, desde que eu comecei no atletismo, eu treinava, trabalhava, comecei a trabalhar com 14 anos, ele trabalhava de office boy, uma época. sim. Depois que eu comecei a ganhar uma bolsa ali no atletismo, ali teve uma época que eu fiquei só estudando e treinando, mas foi pouco. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar de bolsista também. Então, minha rotina sempre foi estudo, trabalho e treino, assim, né? Então, apesar de eu levar muito a sério os treinos, quando eu estava treinando, eu realmente estava treinando, eu dava o meu máximo naquele dia para aquele treino, mas eu nunca me dediquei assim exclusivo ao esporte, Sim. assim. E o É Otmar uma... sempre trabalhou assim a nossa mentalidade de outros atletas nesse sentido. Ele sempre uma coisa que me marcou muito, assim, que ele falava que assim, ó, usa o esporte para crescer, não deixa o esporte te usar. Ele falava assim, ó, é legal competir, se der para ir para o brasileiro, se destacar, tal, vai ser muito legal, vai ser muito importante. Só que o esporte ele tem uma vida útil, a vida do atleta tem um tempo determinado e é curto. E ele falou, tem muita gente que é usado pelo esporte, então o cara se arrebenta todo e tal, abre mão de um monte de coisa, depois acaba a carreira e o cara não sabe mais o que fazer da vida e não tem outra coisa para fazer e fica ruim. Então eu sempre tive isso em mente, assim. Então apesar de eu gostar muito de treinar, sempre, tanto é que eu tentei ficar competindo um bom tempo, mas eu sempre me preocupei com o estudo, com o trabalho ali, eventualmente, e tentar conciliar com a carreira, assim, né? Então, mas eu brincava com ele, assim, né, que se ele tivesse me investido no 100, né, na época lá que teria a seletiva do 100 lá do JESC, se ele tivesse falado, não, vai fazer a seletiva com todo mundo mesmo, e talvez eu tivesse... Porque eu acabei nunca focando bem específico em alguma prova. Eu era do 400 com barreira, depois era 200, 400. Tem uma época que eu até tentei o 800, que foi um Foi fiasco. 800 também. Foi 800, que eu me Horrível. lembro. E depois que eu comecei a treinar sozinho, quando eu entrei na faculdade, em 2003, e aí o Otmar falou assim, ó, Heitor, tá ruim para você vir treinar aqui comigo, o teu tempo tá muito corrido, os nossos horários não estão chocando. Ele falou assim, ó, eu te oriento e você treina sozinho, cara. Você é um cara que gosta muito de estudar, sempre estudou e sempre foi muito curioso, né? Eu sempre, desde moleque, eu tinha esse perfil. Eu ia para as competições e eu gostava de sentar com os técnicos. Assim. Então, eu conversava com os técnicos de outras cidades também. Ficava lá na grade quando eles estavam dando orientações para os atletas. Eu ficava ouvindo o que eles falavam, perguntava, mas por que isso, por que aquilo? Então, eu sempre fui curioso, assim, né? Daí o Otmar falou assim, ó, você pode, eu vou te orientando e você pode fazer o seu treino sozinho. Aí eu comecei a treinar lá na UDESC. E nessa época, assim, sintética da UDESC, né? E aí nessa época, com 18 anos, como a pista da UDESC era de 200 metros, era uma pista pequenininha, eu falei assim, cara, eu não vou ficar treinando barreira nessa pista aqui, eu vou treinar para 200 e 400. E aí conversei com ele, dele assim, ó, você que sabe, eu te ajudo nos teus treinos, mas você que vai fazer teus treinos. Eu disse, então tá. E aí foi que eu comecei a investir um pouco mais em velocidade, assim, né? E foi quando meus tempos do 400 caíram bem, então eu saí de 50.1, 50.2 ali no 400 para 48 cravado para ir 10. Sim. E aí o meu 21 embaixo 200 no rapidamente,
Meu 200 rapidamente, assim, caiu de 22 alto para 22 cravado, depois 21 alto, depois cheguei a correr 21, 50 e pouco, eu cheguei a correr nos Jogos Abertos, se não me engano. 21,58. É. Sabe que eu tenho tudo aqui, E né? aí foi isso. Tenho todos os dados aqui. Heitor, só vamos... Enciclopédia do... É, antes de tu chegasse aí para algum brasileiro menores ou juvenil, tu chegou aí? Acho que sim, né? Não, não. Brasileiro de categoria eu não fui. Teve um ano que eu fiquei entre os 10 do Brasil no 400 com barreira. Acho que foi meu último ano de menores. Do menores, né? Só que foi bem um ano que eu comecei a sentir uma dor no quadril. A gente não sabia se era por causa do movimento da barreira, exatamente o que era. E aí eu acabei não indo, não Foi, fui. né? Foi, né? E aí meio que depois, aí já no ano seguinte, eu já saí do 400 barreira e fui para o 200. Mas brasileiro de categoria mesmo eu nunca fui. Aí, mas aí você foi para o brasileiro universitário, que eu me lembro disso, né? A gente era o treinador na época. Chegou aí para Júbilo. Foi um Júbilo só ou dois? Não me lembro. Ah, Jubes eu fui um monte. Foi Jubes um eu monte, fui né? bastante. Ganhei medalha em Jubes. Ganhei bastante medalha até em Jubes. Jabes também, Jogos Abertos Brasileiros. Ah, tu pegou a época dos Jabes também, né? Isso aí não está aqui na minha pesquisa, mas foi daquela geração dos Jabes, né? Que era ótima aquela competição. Pena que Era acabou, legal. né? O Jabes também, sempre que eu fui, peguei medalha. O Jubes eu só não peguei medalha no meu primeiro, foi em 2004, logo que eu entrei na faculdade. Mas depois, os outros anos que eu fui, eu peguei medalha. É que o universitário, eu fiz a minha graduação em licenciatura, depois eu pedi retorno na UDESC para fazer bacharelado. Então, eu fiquei Sim. mais tempo assim com vínculo, então eu ia para Jubes. Naquela época o Jubes não tinha o limite de 24 anos, como tem hoje, né? Eu acho que era até 28, né? Então já o pessoal podia ficar mais tempo competindo. Eu não gostei, até hoje não gostei dessa limitação de 24 anos, mas enfim, são regras que a gente cumpre, né? Heitor, além dos Jogos Abertos, na tua história também tem Joguinhos Abertos, como a gente já falou, você tem duas medalhas de Joguinhos Abertos, uma na prova individual, que foi 400 com barreira, e uma no revezamento, foi tudo no mesmo ano, acho que foi 2001, né? Acho que foi teu único Joguinhos, né? 2001. Eu competi mais joguinhos. Competi no primeiro ano, já que eu competi JESC lá, eu acho que eu já fui para joguinhos. Mas foi nesse ano, 2001, que tu ganhou as medalhas. Antes tu era mais novinho, né? Pode Joguinhos era ser, até 17, 18. Em 2001 você ganhou medalha. E não chegou a competir o Olesc, por causa da idade, né? Que o Olesc começou em 2001, aí tu já tinha... Isso, o Les 2001, começou depois, Eu já tinha competi um 17 JESC anos, né? só. E aí começou esse volume de competições fortes, todo ano participando de Jogos Abertos. O Heitor até tem uma característica, ele participou de Jogos Abertos por 4 ou 5 municípios, né? Blumenau, Itajaí, São Bento, Florianópolis. Eu Não, esqueci de São algum? Bento Não, foi não, São Bento era por clube. São Bento era Floripa, por clube daí. São Bento... Clube de São Bento. Mas Jogos Abertos mesmo foi Floripa, Itajaí e Blumenau em duas ocasiões. Competi um ano, depois voltei para Floripa, e depois teve um outro ano, depois, vários anos depois, competi para o Itajaí, né? Blumenau de novo. Itajaí também. Porque aí nesse período de Blumenau, tu chegou a treinar com o Jomerson ou não? Tu não foi, tu sempre foi com o Otimar ou sozinho ou tu chegou Não, a treinar com o Jomerson? os únicos treinadores que eu tive foi o Otmar até os 18, dos 13 aos 18. Aí depois eu treinei sozinho. A maior parte da minha carreira eu fui treinado sozinho. Depois eu só tive outro treinador quando eu fui para o Paralímpico, daí eu fui para a seleção, né? Que aí é uma outra história que nós vamos contar daqui a pouquinho, esse é o período paralímpico, nós vamos chegar lá. E aí o Heitor foi competindo, Jogos Abertos, ganhou essas 28 medalhas, essa história aí que a gente está contando, né? E o Heitor tem uma característica, como eu falei, né? Tem 17 medalhas em revezamento, né? Por ele ser muito bom na velocidade no 100, 200, 100, 400, ele compunha todos os revezamentos das equipes que ele participava, daí equipes fortes, né?
17 medalhas de revezamento. Isso é que tem atletas que têm uma característica assim, muito forte de compor revezamento. Né? Quando a gente falou agora há pouco do Jean, o Jean também, o Jean é um cara baita composição de revezamento. E aí vai, né? 28 medalhas. Esse período de Jogos Abertos, Heitor, que durou até que ano? Foi os últimos Jogos Abertos? Foi Meu último foi em 2004, 2014? Joaçaba. 2015. 2015, Joaçaba. Joaçaba. Mas ali eu já Inauguração. estava muito focado no Paralímpico, ali em Joaçaba, eu acho que eu fui bem mal, nem lembro como que eu fui, mas eu fui bem Não mal. pegou medalha. E O Heitor, final, não, medalha eu tenho certeza que não, mas só final e... o Heitor ele tem uma característica, apesar de ser jovem, olha só, meus amigos, o Heitor, na prova dos 400 metros, ele é o atleta que ganhou medalha com maior diferença de tempo, 11 anos. Ele ganhou a primeira medalha em 2003 nos 400 e a última em 2014. São 11 anos ganhando medalha na mesma prova. Isso, na prova do 400, é o cara que mais ganha medalha com o maior tempo. Olha só, pegasse Evaldo, pegasse um monte de fera aí, e nesse aspecto, tu é o cara que demorou mais tempo entre uma medalha e outra, né? Mais 400 chato, metros. né? Não queria largar o osso. Também nas melhores marcas dos Jogos Abertos, que é um outro estudo que a gente fez, se aparecem 5 provas diferentes também. Nos melhores atletas dos Jogos Abertos, se aparecem 5 provas diferentes. Quer dizer, tem o eclético, um atleta bem eclético. Aí, no absoluto, que é uma outra pesquisa que eu estou fazendo, o absoluto é uma coisa que ela vai se renovar sempre, né? Porque à medida que vai acontecendo competição, vai entrando resultado, vai mudando. Enfim, diferente dos Jogos Abertos, que é uma coisa mais pontual. Nos melhores atletas do absoluto, o Heitor aparece no 100, no 200, 400, 4x100 e 4x4. Sendo que no 100 metros ele é o 20º da história de Santa Catarina, o 20º atleta na história dos Jogos do atletismo. No 200 ele é o 19º e no 400 ele é o 30º. Em todos os tempos aí da história do atletismo, o Heitor está nesse patamar aí. E por isso que eu falei do 200, é a melhor posição é no 200, 19º na história de todo o nosso estado. Não sabias disso também, né? Não sabia, não sabia. E no 400 com barreira sub-18 também o Heitor figura entre os 30 melhores atletas da história de Santa Catarina. 400 com barreira, mas no menores, no caso, sub-18. Bom, 2015, o Heitor já estava né, já estava treinando pouco, foi o último ano dos Jogos Abertos, eu acho que também foi o último ano de competição para o clube e tal, e aí foi dado esse outro grande passo. A tua entrada assim, de cabeça, que já vinha trabalhando com o Paralímpico, eu me lembro ao longo você acabou de falar que não conseguia mais conciliar treino com o trabalho paralímpico. Como é que foi essa inserção do Paralímpico? Por quem? Como começou isso? E como começou essa história grandiosa? Porque essa camisa que ele está aí, que é do time paralímpico brasileiro, né? O Heitor tem uma história grandiosa no Paralímpico, né? Então, ele vai começar a contar para nós agora como é que ele começou a se inserir no Paralímpico, quem que deu esse start para ele, e aí como é que foi esse crescendo para o Heitor chegar, né? Quantas medalhas tem no Paralímpico, Heitor? Cara, eu sou meio ruim assim de guardar número, mas eu conto as principais, né? Posso falar já as principais? Não, já começa dando os números aí do Paralimpíada, por exemplo. Eu participei de duas Paralimpíadas. Eu era atleta guia, né? Para Sim, claro. o pessoal entender. Fique bem claro aqui, o Heitor não é atleta paralímpico, ele é atleta guia e treinador do Paralímpico. Como é que foi isso? Eu participei de duas Paralimpíadas como atleta guia. A gente ganhou medalha de prata em Londres. 2012. E no Rio, em 2016, a gente ganhou um ouro e um bronze. E em mundiais, eu era guia do Daniel Mendes da Silva, um atleta totalmente cego, corria as provas de 200 e 400 e o revezamento 4%. Nós fomos bicampeões mundiais
batemos o recorde do campeonato mundial, ganhamos 2 bronze também, fomos bicampeões mundiais nos 400, na prova de 400, recordista do campeonato mundial na prova de 400, 2 bronzes em campeonatos mundiais também, bronze em Parapan-Americano, e meets internacionais, assim, a gente ganhou muitas medalhas. Incontáveis, né? Incontáveis. Lembra da Paralimpíada no Rio? Que é o cara que narrou tuas provas lá, né? Nossa, foi um momento muito marcante, assim, para mim, né? Por eu estar ali participando de uma Paralimpíada em casa, um evento daquela magnitude, e ainda o Deraldo narrando a minha prova, narrando a premiação. Nossa, passa todo um filme, né, cara? Porque imagina, conheço o Deraldo desde que eu tinha 13 anos. E aí a gente, numa hora dessa, a gente é um pouquinho bairrista, né? Assim, dá aquela ênfase, né? O seu guia aí todo ali. Claro, tem que valorizar o pessoal da terra quando a gente tem a oportunidade de fazer isso. Mas vamos voltar lá no início. Então, já contou aí uma boa parte das glórias, né? Dessas conquistas do Paralímpico. Mas como é que foi essa inserção lá no... Como é que o Heitor chegou no Paralímpico? Como é que é isso? Então, eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, fazer o curso de Educação Física, eu continuei atleta, né? Estudava e já procurei me inserir ali nos projetos da universidade. Então, comecei a trabalhar já com iniciação, aí já assumi a equipe universitária da UDESC também, e até enquanto eu trabalhei com a equipe universitária, a gente ganhou muitas medalhas em Campeonato Catarinense Universitário, JUCS. Teve um ano que a gente até ganhou o troféu ali no masculino, não sei se no feminino a gente ganhou também. Então, eu trabalhava ali com iniciação, com alto rendimento, aí já trabalhava com a equipe de Florianópolis também, e era atleta, né? Por isso que eu falei ali no início que eu nunca consegui dar um enfoque, assim, 100% na minha carreira como atleta, porque eu sempre trabalhei também, eu gostava muito, assim, Tinha vários viés, né, da coisa, né? Então, desde os 18 eu já me considerava treinador, assim, eu já trabalhava com iniciação, com alto rendimento também. E na faculdade, tu com certeza conhece, o pessoal não sei se conhece o Sapo, o Eduardo, foi um decatleta de... Claro, pô, Eduardo Gomes. Ele acho que foi 2006 ou 2007, ele apareceu lá na UDESC, enquanto eu estava dando treino lá, com um atleta com deficiência. E eu não conhecia ele na época, só que eu, como curioso, né, sempre fui curioso, por que você está dando treino com esse menino aí com deficiência, o que é? Dele, não, eu estou fazendo um trabalho com o pessoal do Paralímpico e tal. E aí eu fui me achegando a ele, deu assim, pô, que legal, que massa. Treina aí no nosso horário, vai ser legal para as crianças, né? Claro. Eu sempre tive isso, a questão da inclusão e tal. Deu assim, é legal se ele treinar não no horário separado, treina junto aqui, e daí tu já usa os materiais junto comigo, e é bom para os atletas, as crianças ver pessoas com deficiência, se acostumar com isso, não ser uma coisa distante para elas e tal. E aí a gente foi trabalhando, ele ia trabalhando com o Cleomar na época, e eu trabalhava com o pessoal com a iniciação e com os acadêmicos, e chegou uma hora que ele, por algum motivo, ele não ia conseguir dar prosseguimento ao trabalho dele ali com o pessoal. Nisso acho que já tinha chegado mais 1 ou 2 atletas com deficiência também, né? Galera de Biguaçu dele, não era? Oi? Não era uma galera lá de Biguaçu que ele trazia? Não. Quando ele começou, ele só tinha um, que era o Cleomar. Ele sofreu acidente, ele era da aeronáutica, sofreu acidente de moto, assim. Mas o Cleomar acho que morava na ilha mesmo. Depois apareceu o Giovanni, que é um menino que morava ali na Vila Aparecida. E ele estava com uns 3 atletas lá, se não me engano, com deficiência. Tinha paralisia cerebral, tinha amputado. E eu já estava assim, envolvido com eles de estar ali conversando, ajudava os precisos, assim. E aí um dia ele chegou e falou, né, não vou conseguir dar prosseguimento, vou ter que assumir outros projetos e tal.
E também, eu acho que ele não é formado em educação física, então poderia ter algum problema, assim, com relação a isso. Eu não sei se ele chegou a se formar, porque eu me lembro, o Sapo competiu Jubes, né, por vários anos. Eu não sei se ele não me recordo se ele concluiu o Eu curso. também eu não tenho certeza absoluta, mas tinha alguma coisa assim. Pode ser que ele não pudesse responder como treinador, também não sei exatamente qual foi a questão. Eu sei que ele não ia conseguir dar continuidade, e aí ele perguntou se eu tinha interesse ali em assumir o pessoal, deu, pô, claro, cara. Só que na época não tinha nenhum projeto para pessoas com deficiência ali na UDESC, e eu pensei, vamos oficializar isso, e daí Sim. talvez até consiga recurso, alguma coisa da UDESC, né? Na época a gente procurou um professor lá da UDESC, que é o professor Mário, que era da biomecânica. Aí o Mário Diego Barbosa, o Diego, ginástica olímpica, né? Mário, né? isso. Ele foi um professor assim que prontamente se disponibilizou a assinar o projeto, né, para gente. Ele falou, não vou ter muito tempo para ficar aí ajudando vocês, mas como ele sabia que eu estava ali na UDESC o dia Sim, inteiro, sim. que aquilo ali era a Conhecia. minha praia, ele confiou, assim, né? Aí eu e o Diego Barbosa, que hoje é doutor em educação física, Exato. professor da UDESC, tudo, cara, tá em outro Grande Diego. patamar. Grande A gente Diego. escreveu o projeto na época, o professor Mário assinou e o Diego foi o primeiro bolsista desse projeto, o Barbosa. E aí a gente começou o projeto ali com pessoas com deficiência, começou a crescer, a gente começou a atender mais pessoas e tal. E um dos atletas que a gente treinava, que é o Lucas Ferrari, ele começou a se destacar muito, assim, isso já em 2009, eu acho, 2009, 2010. Já. Começou a se destacar em nível nacional, fazer marcas, começou a ganhar brasileiro, bater recorde brasileiro, se destacar muito e tal. E o pessoal da seleção brasileira começou a ficar de olho nele, né? Sim. Teria as Paralimpíadas em 2012, então ali 2010, 2011, o pessoal já começou a ficar de olho nele, que ele era jovem, estava se destacando muito, batendo os recordes nacionais e tal. E, na verdade, assim, por causa dele, assim, né, dos resultados dele, o pessoal começou a ficar de olho também em mim, né? Quem que é o teu treinador? O Heitor. E aí o pessoal ficava de olho. Em 2010, olha como que são as coisas. Em 2010, eu fui como técnico num campeonato brasileiro paralímpico, com vários atletas. E chegando lá, o Lucas Prado, que era, na época, ele era já campeão paralímpico, recordista Sim. mundial do 100 e do 200. Eu acho que na época ele era recordista mundial do 100, do 200 e do Sim. 400 para Acho que sim. atletas cegos. Ele treinava com o professor Amauri, que é um técnico que foi técnico de Joinville durante muitos anos, o pessoal conhece. Uma Ele das tinha autoridades aí do Paralímpico, lá, Mauri, né? a maior aí, está até hoje lá comandando. Tô querendo entrevistar ele, mas tá difícil. O bicho é difícil, né? Deve estar direto lá no treino. E em 2010, nesse campeonato, os dois guias do Lucas estavam machucados. Tinham lesionado e tal, e o Lucas estava ele precisava dar um tiro ali, não sei se era para confirmar o índice para o campeonato mundial que teria em 2011. Eu não sei exatamente o que é, mas ele precisava dar um tiro ali. Aí o Amauri me procurou na época, o Amauri me conhecia de jogos abertos já, a Sim, gente já sim. tinha treinado junto. E ele, ô Heitor, tu não quer guiar o Lucas aí num tiro? Deu eu guiar, mas eu nunca guiei dele. Não, mas não se preocupa, eu sei que tu corre pra caramba, só corre, sente o sarrafo que ele tem experiência, ele vai te acompanhar. Eu sei, se é assim, então tá bom, né? Aí nem tinha levado sapatilha nem nada, os caras arrumaram lá para mim sapatilha, um short lá para eu correr. E eu aceitei o desafio. Eu fiquei bem nervoso, porque o Lucas é um cara difícil, assim, ele sempre diz, que eu arrasto meus guias e não sei o quê, e bababá. Isso o Lucas Prado, segue, né? Tiram onda ainda, são abusados, né? Eu fiquei nervoso, assim, porque imagina, eu nunca tinha guiado e ainda quando eu vou ali, o cara chega e fala assim, nossa, cara. E aí o primeiro tiro era o 200, né? E aí tá, a gente se preparou ali e tal,
sentamos sarrafo e, claro, perdemos a coordenação, né, de braço ali, eu nunca tinha... Aí, e só que o Amaury tinha falado para mim, ó, se perder a coordenação de braço, não se preocupa, ele vai colar em ti e ele consegue te acompanhar, só corre, vai dando a diretriz ali para ele não invadir raia, nada, ele cola no teu braço e vai mesmo que estiver descoordenado. E aí aconteceu isso, quando eu vi que descoordenou ali a cordinha, eu não tentei mais ficar acompanhando o braço dele, eu fui no braço num ritmo, ele foi no ritmo dele, e eu tava na cabeça aquilo, né, que ele falava que arrastava os guias, que os guias não davam conta de guiar ele. Aí o que aconteceu? Chegou no final ali, eu e ele, a gente na frente ali de todo mundo. Começasse a competir com ele. Eu fiz chegada junto com ele, cara. Joguei o peito para frente junto com ele. Aí no photo finish eu saí na frente dele. Saí, nossa, sei lá, desclassifica, né? Aí a gente foi desclassificado. Aí, daí ele sentou em mim, né? Pô, você quer ganhar de mim? Aí no primeiro momento eu fiquei bem nervoso, só que daí o Amaury já veio rápido assim, não, cara, pô, ó, não se preocupa, foi muito bom, gostei muito, e fazia tempo que ele não fazia um tiro forte assim e tal. Ó, a marca deu tanto, tipo, era uma marca que para ele assim era muito boa, a marca deu tanto, apesar de ter sido desclassificado, mas foi muito bom, tal, fica tranquilo. Eu quero que tu corra o 400 com ele também. Deu, meu Deus. Só que aí, assim, com esse feedback do Amaury, eu fiquei mais tranquilo, porque eu vi, assim, que, né, foi questão claro. de coordenação ali, mas que eu dei conta de acompanhar ele. Aí, quando o Lucas veio até, né, veio depois de novo, porra, cara, não sei o que, deu assim, isso aí é pra tu ver, que tu fala que arrasta a guia, por que tu não chegou na minha frente? Eu achei que tu ia me arrastar, fiquei esperando tu me arrastar, tu não me arrastou, acabei chegando antes de ti. Muito Aí foi bom, bom, muito assim. bom. Foi bom para quebrar o gelo, assim, eu fiquei mais tranquilo, aí ele também ficou mais tranquilo, porque eu acho que ele também não tinha certeza se eu ia dar conta, assim, de acompanhar e tal. E aí, pro 400 eu já entrei bem mais tranquilo, assim, aí eu já vi mais ou menos como que era ali a questão da cordinha e tal. E pro 400 eu entrei com outra cabeça, e aí o Amaury falou assim, ó, pode sentar o sarrafo que eu quero que ele faça uma marca boa nesse 400. Senta o sarrafo, ele que dê um jeito de te acompanhar, e aí se ele não conseguir, aí tu solta um pouquinho ali para ele vir do teu lado, mas não tem piedade não. Pô, e na época eu tava correndo 2010 ali, eu tava correndo 400 para 48 travado, 48 Tava baixo bem, né? direto, assim, né? Bem. E a melhor marca dele era 50 cravado, 50 e meio, não sei. Aí eu sentei o sarrafo, né? E fui, enfim, e como para correr para 50 para mim era muito tranquilo, fui a prova inteira conversando com ele, né? Vem, cola em mim, vamos, não sei o que, tal. Vamos, vem, cresce agora, curva e tal, blá, blá. E aí chegamos, né? Deixei ele chegar na frente ali, não fomos desclassificados. Ele fez uma ótima marca lá na época, e aí depois o Amaury, um outro técnico que era da seleção na época lá, veio, pô, cara, muito bom, nunca vi um cara correr um 400 todo conversando assim, para 50 conversando desse jeito e tal. E aí tá, ficou por isso, né? Ele depois voltou a treinar com os guias dele, foi para o Mundial no outro ano. Só que aí passou 2011, em 2012, que era o ano da Paralimpíada, o Lucas, meu atleta, não o Lucas Prado, o Lucas, meu atleta, estava ali, né? O pessoal da seleção estava de olho nele e tal. Eles fizeram uma seleção de jovens, que eram jovens talentos que tinham a possibilidade de ir ali já para Londres, mas mesmo que não fosse, eles estavam tratando aquela seleção de jovens como potencial pensando no Rio 2016. Claro. E eles queriam um técnico jovem também para estar com esse pessoal. E aí, na época que eles fizeram, eles me chamaram para ser o técnico da Seleção Brasileira de Jovens, de quando tivesse o encontro desses jovens, que a gente chamava de semana de treinamento da seleção, a gente se reunia, ficava uma semana, 10 dias em São Paulo, e aí eu era um dos responsáveis por esses atletas, né? E aí, durante 2012, foi isso ali, né? E o Lucas estava pré-convocado para Londres, estava numa lista inicial ali. O teu Lucas, no caso. O Lucas, meu atleta, o Ferrari. E tá, a gente estava na expectativa que ele fosse convocado. Eu sabia que eu não iria, porque eu era técnico ali da seleção de jovens ali, né? Sim.
E aí tá. Eu sei que ele foi convocado para Londres. E aí, numa dessas semanas de treinamento, cara, foi assim, ó, um mês antes da seleção principal viajar para Londres. Um mês antes. Eu estava no hotel com esses jovens. Aí o Ciro, que era o coordenador do atletismo na época ali do CPB, do Comitê Paralímpico Brasileiro, liga pro meu quarto à noite e fala assim: ó, Heitor, desce aqui no meu quarto agora. Eu, vixi, deu merda, né? Algum jovem aí, um guri entrou no quarto da guria, sei lá, né? Deu merda, vai sobrar pra mim, né? Aí desci lá já apavorado, né? Deu, Ciro, o que aconteceu? Aí entrei, ele já falou de cara já assim: quer ir para Londres? Aí não, como assim? Né? Me explica isso. Quer ou não quer? Não, eu quero, mas me explica. Eu tava achando que ele ia me chamar para ir como auxiliar, como staff, sei lá, né? Sim. Como parte da equipe técnica ali, né? Aí ele assim, ó, seguinte, cara, um dos principais atletas nossos aqui acabou de me ligar, o guia dele estourou a perna feio, ele tá sem guia e ele vai precisar de um guia para correr com ele nas Paralimpíadas. Cara, tu quer que eu guie um cara nas Paralimpíadas? Ele sim, tu já guiou o Lucas Prado aquela vez lá em 2010, eu lembro, tal. Não, cara, mas eu guiei uma vez lá e mesmo assim a gente deu uma confusão, tal. Tu quer ou não quer? Assim, ó, quem que é o atleta? Daí ele assim, ó, é o Daniel Mendes. Aí, nessa época, o Daniel já tinha batido o recorde mundial, que era do Lucas, do 400. Tinha corrido 49 e uns quebrados. Oh, que responsa! Aí o cara, tu quer que eu vá para uma Paralimpíada guiar pela primeira vez e logo um recordista mundial dele? Quer ou não quer? Eu assim, tá bom, eu quero. Eu acho que eu tenho condições, eu tenho boas marcas para isso, só que eu preciso treinar com ele. Eu moro em Floripa, ele mora no Espírito Santo, como que a gente vai fazer? Dele assim, eu quero saber se tu quer. Se quiser, a gente dá um jeito. Eu falei, não, então quero. Dele assim, então tu vai voltar para Floripa agora, vai tirar teu passaporte e vai voltar para São Paulo. Eu vou trazer ele para cá, vocês têm 2 semanas para treinar aqui junto, para vocês se conhecerem, ajustar a coordenação de braço para vocês viajar e competir a Paralimpíada. E aí foi isso, assim, foi no fogo, eu aceitei o desafio. Foi um choque, né? E foi loucura, assim. Eu e o Daniel, eu nem conhecia ele pessoalmente, né? A gente teve essas 2 semanas antes de viajar para Londres para fazer uns treinos ali e tal. E foi um sincronismo assim muito rápido, assim, foi incrível, assim, muito rápido a gente pegou coordenação de braço, eu consegui encaixar minha corrida com a corrida dele, né? Porque para quem não sabe, o guia tem que adaptar toda a corrida para a corrida do atleta, né? Exato. Porque ele tem que correr a corrida dele, natural, porque ele tem que fazer o melhor desempenho possível. E eu tenho que adaptar a minha corrida. Então, às vezes, tem que diminuir a passada ou aumentar. No meu caso, eu tive que diminuir, porque a minha passada era muito grande, segurar um pouco o movimento de braço, mas foi bom. E aí, né, a gente foi para Londres e foi aquilo que eu falei para vocês. Chegamos lá, fomos prata no 200, que nem era a prova forte dele, fizemos a melhor marca da vida dele, corremos 22,80. Nossa. 2,80 e pouco. É a melhor marca da vida dele. Fomos prata ali, perdemos ouro ali por detalhe ali. Eu senti um pouquinho a perna no final da prova ali, né? E o 400, que era a prova forte dele, a gente acabou não entrando, porque aí nas preliminares das outras provas ali do 100, naquela época os atletas faziam muitas provas. Ele foi para lá fazer 100, 200 e 400. Muita prova, né? Então acabou ficando muito maçante, acabou que na preliminar, ou semifinal do 100, a gente correu, classificamos para a final, só que no final da prova ele sentiu a perna. E aí a gente não conseguiu dar prosseguimento ali, e aí ele acabou não correndo a final do 400, que era a prova forte dele. Mas ele gostou muito da forma como eu me portei, da forma como eu, né? Sim. Como eu me comportava não só dentro da pista, mas fora também. Acho que também pelo fato de eu ser treinador, tinha uma cabeça um pouco diferente. Claro, sem dúvida.
sem E dúvida. aí, quando acabou ali a Paralimpíada de Londres, ele chegou para mim e falou assim: ó, Heitor, eu moro no Espírito Santo, só que eu recebi um convite da seleção para ir treinar em São Paulo. Eles vão reunir os principais atletas para ficar treinando em São Paulo até o Rio. E, cara, eu só vou para lá se tu aceitar ser meu guia. Eu gostei muito de ti e tal. Eu preciso de alguém de confiança que eu possa contar, né? Que eu sei que é um Sim. cara que é correto dentro e fora da pista e tal. Aí eu falei, pô, Daniel, pô, eu fico muito lisonjeado, agradeço, só que assim, cara, eu tenho minha vida em Floripa, eu tô noivo agora, vou casar, eu sou personal, sou treinador lá, eu tenho uma vida estável lá, não posso largar tudo e vir para cá, né? Daí ele, tá, o que que tu precisa para ir para São Paulo, para aceitar? Eu assim, cara, tem que pelo menos pagar todas as minhas contas e ter um dinheiro para fazer um pé de meia ali, pelo menos, né? E ele, então tá, dá o teu valor aí que eu vou conversar com o pessoal da seleção e tal. E aí eu falei, na época, assim, ó, eu ganho tanto em Floripa, tu tem que cobrir pelo menos isso que eu ganho lá. Na época eu ganhava bem em Floripa, eu era personal, era Sim. treinador da equipe de Floripa, tinha bastante trabalho, Competia ainda, né? Competia competia, também, tinha né? salário de atleta também. E aí eu sei que um tempo depois o pessoal do CPB entrou em contato comigo e falou, ó, a gente fez o levantamento aqui, a gente pode cobrir isso que tu ganha aí, a gente oferece tanto. Na verdade, eles ofereceram um pouco a menos, mas para eu morar, e eles falaram assim, a gente vai te dar um pouco a menos, mas a gente vai pagar teu apartamento. Só que seria um apartamento para morar com outros atletas, né? Com outros guias. Só que aí, como eu estava noivo, eu falei, não, eu vou ter que casar e levar a minha esposa. Então, eu só aceito se vocês me der um valor para eu pagar o meu próprio aluguel. E eles, então tá, deixa a gente negociar aqui e tal. Aí negociaram e conseguiram fechar um valor que era o suficiente para eu pagar o meu aluguel e ter mais um outro salário para pagar as despesas. E aí eu fiquei todo esse ciclo de Londres até o Rio 2016, lá como guia do Daniel Mendes, guia exclusivo dele. Morando em São Tive Paulo, tudo. morando, a gente morava em São Caetano, que é a cidadezinha ali do lado de São Paulo, e treinando com a seleção, viajando, e aí lá eu era atleta guia, né? Eu era um atleta profissional, eu tinha um salário só para treinar, eu não era treinador, o Amaury que é o treinador da seleção, passava os treinos, a gente só ia como Sim. guia. Aí E, tu ficava um pouco mais, entre aspas, um pouco mais despreocupado, que o teu foco era só aquele, né? é, sim, eu vi, cara, e foi engraçado, assim, ó, tudo que aconteceu foi meio, quem acredita em Deus, né, eu acredito em Deus, eu falo assim, que fui porque Deus quis que eu estivesse lá, assim, e Deus preparou todas as coisas. É claro, assim, que, pô, quem me conhece via eu treinando, fazia chuva, fazia sol, às vezes meio-dia, horário que eu tinha para treinar ali na pista e tal, eu tive meu esforço, mas Deus que abriu as portas assim, de uma forma que, assim, ó, com Com 28 anos, certeza. que foi quando eles me chamaram para ir para lá, eu já estava pensando em parar de competir jogos abertos, né? Na época eu só competia jogos Sim, abertos. Estava pensando em parar já, porque eu queria dar prioridade para o meu trabalho, pegar mais claro. alunos personal, me dedicar como treinador, estudar mais, tal. Na época eu pensava em de repente entrar num mestrado e eu já estava pensando seriamente em parar de treinar, assim, né? E com 28 anos, né? Eu pensei, tá vindo um monte de molecada nova aí, daqui a pouco eu já não ganho mais medalha nem em Jogos Abertos, então já tá na hora mesmo de ir parando. E foi quando veio essa oportunidade, eu fui para lá e eu vivi o que eu nunca tinha vivido, que é só treinar, né? Ter um salário para ser atleta. Eu me considero que durante 4 anos ele fui um atleta profissional mesmo, porque meu trabalho era treinar, treinava 6, 7, 8 horas por dia, né? Treinava É de porque manhã. o guia, e eu já vi isso em Paralímpicos, já vi em Parapan, em competições paralímpicas que a gente participou já, o guia, ele tem que estar melhor, às vezes até que o próprio atleta. Porque imagina, eu vi atleta arrastando guia, eu vi atleta arrastando guia, que vem provas um pouco mais longas, 800, 1.500, até 5.000. Eu vi o atleta sendo completamente prejudicado por um guia que não estava bem preparado ou que machuca também, né? Então, É, o guia tem que estar muito bem, né?
Não é às vezes, é sempre, né? Então, o guia sempre tem que estar melhor que o atleta. Ele tem que ser mais veloz, tem que ser mais resistente, tem que ser mais forte, aguentar mais treino. Porque, imagina, eu tinha 48 no 400, o Daniel corria 49 alto, 50 Sim, ali. podia bobear. Então, eu tinha uma sobra, mas não era tanto com relação a ele. Só que, assim, durante a prova, eu tenho que falar com ele, né? Ele é cego, às vezes a gente entra na curva, ele dá uma trombada em mim, eu que tenho que segurar o corpo dele para ele não invadir a raia, ou a gente invadir a raia, ser desclassificado. Então, assim, com isso tudo, essa pequena sobra que eu tenho com relação a ele, um pouco que eu falo com ele, uma trombada que eu tenho, já foi. No final das Sim, contas, a sim, gente está de igual para igual ali, né? exatamente. E já aconteceu, inclusive, comigo, assim, de no final da prova eu ter que soltar o Daniel, porque às vezes é uma prova muito tensa e eu tenho que falar mais com ele, né? Teve mais coisas ali durante a prova, ele se perdeu um pouco mais, tal, e chega no final da prova, realmente falta a perna. Então, nem sempre é porque o guia não deu conta, às vezes é algum percalço que teve ali no E meio. Mas o guia isso pode só soltar o prova. atleta no final? Pode, sem problema? Eu não sei como que está a regra agora. Na época que eu guiava ali, os metros finais ali, desde que o atleta conseguisse correr relativamente reto ali, não atrapalhasse ninguém, podia, né? Então teve umas 2 vezes, eu acho que eu tive que soltar ele ali, foi faltando 5 metros ali, tipo, Aí depois ele tem que só escutar a chegou assim. gozação dele ainda. Depois tem que escutar a gozação dele Não, ainda. O Daniel, o Daniel não, o Daniel sempre foi um cara que ele sabia assim todo o meu empenho durante a prova, que eu era muito preocupado, tal. Então ele sabia que eventualmente ia faltar ali, né? Mas em compensação, em contrapartida, durante a prova ali, desde a largada até próximo dali de chegada ali, eu guiava bem, né? Modéstia à parte, assim, eu conseguia conduzir Ah, bem tá. a prova. Assim. Só uma Então é curiosidade. O guia, nas provas 400, 200 que tem curva, o guia corre por dentro ou o atleta corre por dentro? isso aí é a dupla que define, né? Ah, tá. Não tem uma regra. Teoricamente, seria mais vantajoso o atleta cego correr por dentro, porque daí Corre menos? corre menos, né? Só que tem atleta que prefere que o guia corra por dentro, porque eles correm muito tenso quando eles correm por dentro, com medo de pisar na linha e ser Exato. desclassificado. É isso que eu ia Então, falar. às vezes, é mais fácil o guia se manter próximo à linha e o atleta apoiar aqui e o guia segurar para não invadir, do que o contrário, do que o atleta está indo e o guia ter que puxar para ele não invadir. Entendeu? Tá, e aí pergunta essa técnica de árbitro mesmo, que eu não sei. Se o guia pisar na linha, a dupla é desclassificada? É desclassificado. Inclusive, Mas o atleta não tá, o atleta não está cometendo infração. mas Só deu- é uma É, equipe, né? O guia e o atleta, eles são um corpo só. é, Ah, tá. Isso eu não sabia, por isso que eu pergunto. Eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar quando não sei. não, mas é cabível mesmo. O guia até passou a ser mais valorizado em função disso, tanto é que a gente ganha medalha também, o Sim, atleta ganha uma medalha, o guia ganha uma medalha igual, porque eles viram da importância. O guia é tão responsável pela prova quanto o atleta, tem que ter o sim. desempenho, tem que ser o dos dois, né? Então, se só um chegar, não ganha a medalha, se um queimar, o outro também é desclassificado. Então, isso joga uma responsabilidade muito grande para o guia, né? Inclusive, eu e Daniel, a gente foi desclassificado eu acho que foi no Parapan de Toronto, a gente foi desclassificado nos 400 porque eu dei uma triscadinha na linha, eu e o Dani, a gente deu uma trombadinha, cara, sério, foi uma triscadinha de nada, só que tem câmera por tudo, né? E Sim. como todo mundo quer ganhar medalha, quer a Hum, pontuação, teve um país lá, que eu nem sei qual foi, que entrou com recurso e a protestou. gente foi classificado. E quando me mostraram a imagem, nem eu sei que eu não fiz aquilo ali de propósito, Sim, claro. não fiz com o objetivo de ganhar alguma coisa com aquilo, muito pelo contrário, a gente só perdeu por causa da trombada, mas a gente foi desclassificado, né? Então, É uma, o guia tem uma responsabilidade muito grande sim. assim, por toda essa questão. Uma coisa que me chama a atenção do Paralímpico
é que as coisas no Paralímpico se resolvem mais rápido. Você falou agora num protesto, é muito rápido o julgamento, né? Eu que trabalho na locução, a gente fica lá na cabine, tem um protesto, segura tal prova, não anuncia, não faz premiação, tal. Às vezes no atletismo dito normal, às vezes demora muito um julgamento de um protesto. No Paralímpico é muito rápido, né? Logo vem a resposta e você falou, o pessoal não questiona, está ali a prova, tá. Eu acho que é bacana isso, né? É uma coisa mais ágil, né? No geral eu também tenho essa visão, assim, né? Porque eu queria assim, se tem a prova ali, não tem como contestar, tipo eu nessa prova aí, apesar de eu saber que eu não fiz de propósito, não Sim, fiz, né? Mas tá a prova ali, eu pisei, infelizmente tem a regra que diz que não pode nem triscar na linha, não contestei, foi, né? Agora já teve caso, por exemplo, tem uma prova no Mundial que a equipe da França, que tinha ficado em segundo lugar, disse que eu tinha puxado o Daniel durante a prova. E aí demorou, cara. Essa premiação demorou muito, foi muito estranho, porque os atletas nem sabiam, né? A gente estava esperando a premiação. O guia e o atleta francês vieram cumprimentar eu e Dani, estava tudo legal ali, a gente conversando, tal, tal, tal. Aí daqui a pouco chega a notícia, ó, vocês vão ter que esperar porque teve um protesto. subjudo. É. E aí eles também não sabiam o que era. Aí quando chegou a notícia para eles que eles tinham, que a equipe dele tinha entrado com recurso alegando que eu tinha puxado o Daniel, eles mudaram assim o semblante. Começaram a destratar a gente, a fazer piadinha e tal. E eu fiquei tranquilo, eu sabia que eu não tinha feito nada. Eu disse, não, Dani, não vai dar em nada isso aí, não tem por onde. Eu tenho certeza absoluta em que em nenhum momento da prova eu te puxei. Aí apareceu uma imagem lá que uma parte da prova eu tô um pouco na frente do Daniel. Só que assim, ó, em saídas de curva, como o guia corre por dentro, a maioria das vezes, é normal. Eu tô saindo da curva e eu aviso para ele. Estamos saindo da curva reta. Só que uma coisa é receber a informação, até processar aquela informação e ele endireitar o tronco Sim, e claro. entrar, às vezes sai da curva um pouco na frente ali, ligeiramente. Mas quando eles puxaram, deram zoom na imagem, eles viram que apesar de eu estar, sei lá, meio corpo na frente dele, em nenhum momento teve ação do meu braço tentando Ah, projetar ele para frente. Muito pelo contrário, meu braço está atrás para acompanhar ele até ele chegar do meu sim. lado. Então a arbitragem viu que, apesar de eu ter ficado realmente um pouco na frente dele, em nenhum momento eu auxiliei ele nesse sentido. E os caras perderam o processo e mantiveram a medalha para gente. Mas essa foi Aí, uma premiação, né? Explicando isso aí que tensa. você falou, que foi tenso e demorou muito. Assim, a gente ficou 1 hora lá, eu acho, na parte da premiação, lá embaixo do ginásio, lá, esperando. Assim. Então, às vezes Isso acontece, sim, mas vai. no geral eu acho que é bem ágil. O Comitê Paralímpico é um comitê que eu acho que é muito bem organizado também, assim, sabe? Também As acho. competições, as competições do Paralímpico, Campeonato Brasileiro, os regionais são, cara, são competições incríveis, assim, sabe? Você Eu falou de um tinha cara aí que visto, desculpa, você falou de um cara que eu tenho uma admiração danada, que é o Ciro, né? Ciro Winkler, né? Pô, ele é top. Ele é um cara assim sensacional. sim, toda a diretoria ali do CPB, enquanto eu estava ali, era incrível, assim. Claro, sempre tem coisas aí que quem olha de fora acha, poderia melhorar aqui, poderia melhorar ali. Mas quando eu fazia uma análise comparativa com outras federações, assim, eu não tenho nem o que falar do CPB, assim, é incrível, assim, a forma São que muito trabalha. organizados. É. Heitor, nosso tempo já está quase estourando, mas eu queria, assim, hoje, o Heitor ainda está vinculado ao Paralímpico, o Heitor se aposentou, pendurou a chuteira, né? Como é que está esse vínculo, ou não, com o Paralímpico e o que é que o Heitor está fazendo hoje em dia? Então, quando eu voltei de São Paulo, quando passou o Rio ali em 2016, eu e a Gabi, que é minha esposa, a gente tinha se programado já. A gente tinha feito uma programação, tipo, passou a Paralimpíada, a gente volta para Floripa, porque a gente queria ter filhos e queria constituir nossa família aqui em Floripa, né? Não queria ser que fosse lá em São Paulo. Tá?
E como eu também já estava ali com 32 anos, para 33, eu achei, já tá de bom tamanho, né? Tive uma carreira vitoriosa dentro do Paralímpico, eu pensei, passou o Rio ali, a gente volta. Mas a gente ficou aberto à proposta. Se eles fizessem uma proposta boa para a gente continuar lá, Sim, tal, claro. a gente continuaria. Até quando a gente teve um desempenho muito bom ali no Rio, a gente até achou que realmente haveria essa possibilidade de a gente continuar. Mas não foi o que aconteceu. A gente voltou do Rio, teve corte de verba já. Nossa premiação por Foi. ter ganhado medalha no Rio foi cortar nosso salário pela metade. Foi a nossa Nossa. premiação. E aí eles falaram, não, mas é porque teve um corte, mas para o ano que vem a gente vai fazer uma proposta, vai ser boa, não sei o que. Deu assim, então tá, vocês têm até dezembro para fazer a proposta, porque senão eu vou embora, eu não vou poder ficar aqui esperando, eu tenho que pagar aluguel aqui, Claro. não tenho condições, né, de ficar esperando. Aí eu sei que chegou dezembro, eles não fizeram proposta nenhuma, eu vi que ia demorar para fazer proposta, não tinha saído nada dizendo que aquela verba que tinham cortado que iam repor, nada. Então, assim, Foi mesmo que aquela eles... mudança ali do governo, sai Dilma, entra Temer, mudou toda a política, foi mais ou menos isso, né? É, também. E foi bem essa época. E aí, como eu vi que não ia ter perspectiva assim de que eles me pagassem pelo menos a mesma coisa que eu estava recebendo antes, eu, né, eu falei, ó, Dani, a gente já tinha meio que preparado um outro guia lá, né, que eu já tinha falado pro Daniel, ó, provavelmente final de 2016 eu vou embora. E eu falei pro Dani, ó, Dani, infelizmente não vai dar para continuar, tal. Não é nem questão de ser dinheirista, tal, é porque realmente o que Não. eles iriam me propor, eu não teria condições de pagar um aluguel e me Sim, manter claro. lá, eu e minha esposa, entendeu? Lógico. É diferente alguém que já mora lá, mora com a família, ou tem uma casa lá, e daí se o cara ganhava, sei lá, 5.000 e passa a receber 2.500, ele vai viver num aperto, mas né, se Tem um ele já peso, tem né? onde morar, já tal, às vezes consegue. Agora, no meu caso, não. Com essa redução, eu não ia conseguir pagar aluguel lá, que é caro. O aluguel lá é caro. Sim. Tudo que tu vai fazer lá é caro também. Então, eu não teria como. Então, a gente voltou. Desde que eu voltei, em princípio, eu não voltei. Não, eu até queria voltar a competir em jogos abertos e tal, mas deu um tempo assim para dar uma descansada. Até meu filho estava para nascer, o Isaac. Nasceu, a gente voltou em final de 2016, ele nasceu no início de 2017. Aí dei um tempo, fui atrás de trabalho aqui, porque eu voltei e não tinha nada garantido, né? Tive que correr atrás de tudo, tal. E foquei em trabalho no início, depois eu acabei abrindo uma academia de funcional, um cross training também. E depois, só em 2018, que eu voltei a trabalhar com o Paralímpico por Floripa. Aí voltei a trabalhar só com o Paralímpico e com o Olímpico, com o atletismo convencional, eu não tinha voltado a trabalhar. Tentei voltar a treinar, estava até treinando bem ali em 2019, daí. Aí tive uma lesão feia, até o Matusa estava comigo, fui fazer o teste do mestrado dele, tive uma lesão feia lá. E aí recuperei, depois no trânsito sofri um acidente de moto, aí foi uma coisa atrás da outra, assim, e Soma tudo, né? acabou inviabilizando, assim. Recentemente, no meio do ano passado, eu fiz uma cirurgia no joelho, que eu rompi nesse acidente de moto, eu tinha rompido o LCA, depois fiz umas outras coisinhas, tive que fazer a cirurgia. Então, né, até a galera tá competindo agora no Master, tá bem Agora estamos te ocupado, esperando no Master agora, né? o pessoal tava metendo uma pilha, mas não sei, faz 7 meses que eu fiz a cirurgia, Tem que se cuidar. por enquanto, se me perguntar, eu acho que eu não tenho assim condições não penso em voltar, né? Pode ser, sei lá, talvez o ano que vem, se eu estiver me sentindo melhor, eu penso nisso, mas por enquanto. Quando começa o DNA a atacar, né? Data de nascimento antiga, daí o corpinho pesa, né? Não fica É, legal. Então, querido, infelizmente a gente tem que encerrar. O papo está tão gostoso. Bom, você tem 2 filhinhos, você tem o Isaac, de 4 anos, e a a Laura, de 1 ano e 5 Laura, de meses. 1 ano e 5 meses, né? Família bonita, linda, que eu curto muito. Mas eu sempre peço para a galera que fala aqui com a gente, no final, deixar uma mensagem,
né? Passar alguma coisa legal para a nossa comunidade do atletismo. Esse cara que viveu tudo isso aí contou para gente, né? Essa história. E eu estava aqui pensando, né? Que mensagem que o Otmar te deu lá no início, né, cara? De ser um cara íntegro. Isso foi o resumo da mensagem. E toda a tua trajetória, né, que tu contou do Paralímpico, sempre se caracterizou por ser um cara íntegro, né? Que as pessoas confiavam pela integridade, além do talento, claro. Né? Isso não tem dinheiro que pague esses valores. Né? E o grandão lá, o Otmar, era um cara. Aliás, está rindo ali na imagem, está vendo, aliás, aqui também, que foi atleta dele, né? Ele passa essas mensagens. Então, nesse conjunto da obra aí, qual é a mensagem do Heitor para a comunidade do atletismo de Santa Catarina? Bom, primeiro eu queria assim honrar a vida do Otmar, assim, acho que é importante, assim, eu acho que ele foi, eu tive a educação dos meus pais, é claro, assim, que, né, foi que fez o diferencial assim na minha vida. Tive ótimas outras pessoas que me influenciaram muito, sim, mas o Otmar, assim, é um cara que eu tenho como um segundo pai, assim, justamente por isso, assim, que ele foi um treinador. Eu sei que tem muitos treinadores, eu assisti algumas das entrevistas que fez, assim, com os treinadores, e muitos têm isso, né, de meio que ser paizão dos atletas e se preocupar, assim, né. E o Otmar foi isso, assim, para mim, assim, vi que muitas vezes ele fazia muito mais do que ele precisava, de tirar dinheiro do Claro. bolso, de trabalhar mais em horário que não precisaria para dar treino e se preocupar com não só em sugar o atleta em que eu tivesse desempenho ali, mas muitas vezes ele até segurou eu como atleta para que eu pudesse ter um desenvolvimento pessoal e profissional maior, assim. Então eu sou muito grato a ele, assim, por Deus ter colocado ele na minha vida. Assim. E, cara, eu também sou muito grato a Deus por ter vindo para Florianópolis, para Santa Catarina. Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse em São Paulo eu não teria vivenciado tudo isso, porque né, aqui o esporte, assim, essa questão de ter aqui os Jogos Abertos Esporte, e os municípios tem um lado negativo dos municípios viverem, né, muito em função só de jogos abertos, mas tem um lado positivo também, que tu consegue manter os atletas bastante tempo no esporte em função dessa cultura que tem de jogos abertos. Acho que isso é muito importante. Se não fosse assim ter os jogos abertos, que me possibilitou ter uma bolsa ali como atleta tal, eu teria muito mais dificuldade de me desenvolver, de poder fazer a faculdade, né? E não teria chegado onde eu cheguei hoje, porque com certeza se eu não tivesse um rendimento ali razoável em jogos abertos, eu não teria me mantido no esporte durante até os 28, 30 anos e não teria tido essa oportunidade de ir para o Paralímpico. Então, eu sempre falo assim com a gurizada, às vezes eu converso com o pessoal da UCA ali, que agora eu tenho um pouco mais de proximidade ali, o pessoal que é mais novo, eu falo, cara, vocês têm que valorizar muito isso que a gente tem aqui dos Jogos Abertos, as competições que tem aqui, porque eu que morei em São Paulo, vi lá, pô, eu vi atleta lá que corria 10,50, 10,40 e que não ganha o salário que um cara daqui do estado ganha porque ganhou uma medalha, às vezes, de bronze nos Jogos Abertos, ganhou uma medalha com reveza, ganha uma bolsa ali, ganha um salário, e os caras lá de São Paulo que correm às vezes muito mais não tem essa condição. Então a gente aqui tem essa possibilidade, né, de desenvolver, de continuar no esporte, fazer uma faculdade, estudar, trabalhar, e que atletas em outras regiões não têm. Então sou muito grato a isso. Sou grato por ter pessoas aí como tu que me acompanhou desde pequeno, aí foi banca do meu TCC na É faculdade. verdade, agora lembraste, Cara eu fui que banca do TCC dele, verdade. marcou muito a minha vida aí, ajudou sempre que possível. Eu sou muito abençoado, assim, cara, no esporte, na vida. E a mensagem que eu tenho, assim, cara, eu sempre trabalhei muito duro, assim, né? Eu sempre, é o que eu falei, eu tinha pouco tempo para treinar, porque eu trabalhava, estudava e tal. Mas quando eu estava na pista, eu estava na pista, sabe? Eu me entregava 100%. Sim. Então, se eu tinha só uma hora para treinar, teve uma época da minha vida, e foi um dos anos que eu fiz uma das melhores marcas, assim. Eu tinha uma hora só para treinar, que era do meio-dia a uma. Eu tinha que almoçar, eu treinava do meio-dia a uma, almoçava em 15, 20 minutos, tomava um banho,
e depois tinha que começar a trabalhar. Mas naquela 1 hora ali eu dava vida, assim, sabe? E Deus me abençoou, Deus me honrou e, né, e eu pude viver tudo isso que vocês escutaram aí, porque eu perseverei. Então acho que quando a gente persevera, assim, né, mais cedo ou mais tarde a gente colhe os frutos. Eu pude colher os frutos aqui no estado, né? Tive um destaque aí razoável no estado em termos de jogos abertos. Nunca me destaquei em nível nacional enquanto atleta individual, mas depois tive a oportunidade de pular o nível nacional direto para o nível internacional, né? Internacional, né? Mas graças a Deus o esporte me moldou para ser o que eu sou hoje, assim. Graças a Deus eu tenho uma família linda também, assim, e os valores que eu ganhei no esporte, sim, no atletismo, assim, eu carrego para tudo. Que maravilha! Olha só que mensagem bacana desse jovem, experiente atleta, treinador, né, que engrandece muito a atletismo de Santa Catarina. Eu tenho lá na federação, e eu ia te entregar isso ano passado, quando teve uma homenagem, depois dos Jogos Olímpicos do Rio, teve uma homenagem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, já falei isso para ti. E foi entregue um diploma que, acreditem, ainda não tive a oportunidade de entregar esse diploma para o Heitor. Está lá na federação, agora com 1 ano de pandemia, que a gente quase não consegue entrar lá, enfim, mas está lá, está bem guardadinho e não vai faltar chance logo, logo para te entregar em mãos esse documento. Né? Queria te agradecer demais, Heitor, essa disponibilidade, esse tempo para a gente aí, né, contar essa história bacana e fiquei muito feliz por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, querido. Nossa, eu que agradeço, fiquei muito feliz, assim, até, eu confesso que no início eu falei até para ti, né, fiquei um pouco assustado, assim, nossa, mas eu já? 28 medalhas de JASC te credencia, querido. Mas nossa, eu fiquei muito feliz com o convite de poder contar um pouco da minha história e se eu puder, se eu pude inspirar ou, né, pelo menos só passar uma mensagem para alguém aí, eu fico feliz. E é muito bom ter contato aí com o pessoal do atletismo e eu fiquei até honrado porque eu vi todo mundo que já foi entrevistado assim, eu, caramba, eu não estou nem perto dessas lendas aí, mas, né, Não, fiquei mas muito feliz com o o convite. atletismo, essa passagem no Paralímpico, ela é grandiosa, isso tem que ser contado. Além das tuas 28 medalhas lá. Então, querido, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Valeu, Dery. Obrigadão, obrigado por tudo, pelo carinho de sempre aí. Sucesso. Foi uma honra. E obrigado a você que está conosco, assistindo, acompanhando mais um quadro Memórias do Atletismo Catarinense. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.